vocês não se perguntaram por que a nossa vida não muda? A gente ora, lê a Bíblia, ouve pregação, ouve louvor, vai à igreja, mas a vida está sempre ali no mesmo patamar, não tem novidade. Isso acontece porque para que a gente venha viver o novo de Deus, a gente tem que deixar o velho homem morrer. E que velho homem é esse? Aquele homem do mundo, cheio de pecados, que está todo dia vivendo no pecado. O pecado é a forma dela viver. Se a gente continuar vivendo assim, a gente não vai ter uma vida com Cristo. O verdadeiro evangelho, ele envolve transformação. É mudança de mentalidade, mudança de comportamento. Não tem como a gente dizer que vive o evangelho se a gente continua praticando os mesmos hábitos de antes. Impossível. Impossível. Todo mundo que tem um relacionamento verdadeiro com Jesus tem uma transformação genuína. Vocês podem observar. Pessoas que têm intimidade com o Espírito Santo, elas têm um brilho no olho ao falar, uma leveza, uma postura assim, uma postura leve, uma alegria no comportamento, no falar. É notório, gente, é notório. E a Bíblia diz o seguinte, lá em Gálatas 5, versículo 16, o título é assim da minha Bíblia, Vida pelo Espírito Santo. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, Espírito Santo é um espírito. Se ele é um espírito, a única forma de nós conseguirmos nos relacionar com ele é de maneira espiritual. E como é que a gente faz isso? Orando, lendo a Bíblia, ouvindo louvor e jejuando. O jejum é uma ferramenta poderosíssima para que a gente consiga ter intimidade com o Espírito Santo. Porque é através do jejum que a gente vai ficar mais sensível espiritualmente. Porque a gente está calando os desejos da nossa carne para satisfazer os desejos do Espírito. Por isso que o jejum é uma forma poderosíssima da gente ter um relacionamento com o Espírito Santo e da gente conseguir ouvir os direcionamentos, à voz de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim, no título da minha Bíblia está, Vida pelo Espírito Santo, pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Então veja, o nosso corpo está o tempo todo em guerra, a carne brigando contra o Espírito, a carne brigando contra o Espírito. E é igual aquela historinha que todo mundo já ouviu, que dentro de nós temos o lado ruim e o lado bom. Ganha aquele que a gente mais alimenta. Então, se a gente alimenta mais o lado espiritual, nós vamos ser mais espirituais e o Espírito Santo vai habitar em nós. Agora, se a gente alimenta mais o lado carnal, a gente fica bem longe de Deus, bem longe de Cristo, não consegue ouvir a voz do Senhor. E por isso que a nossa vida não muda, porque a gente está sempre no pecado. A gente vive frequentemente no pecado, diariamente no pecado. Por isso que não conseguimos ouvir a voz do Senhor. E a Bíblia continua. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões é conflitos, brigas entre si, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, o que eu quero dizer para vocês é que se tem uma pessoa que pratica um desses pecados ou todos eles, a pessoa pode continuar indo para a igreja, pode continuar lendo a palavra, pode continuar ouvindo louvor, pode continuar
ouvindo pregação no YouTube, mas não vai mudar, a vida dela não vai mudar. Por quê? Porque ela continua em pecado, continua praticando esses pecados. E não tem como, não tem como. Você está na carnalidade e o espírito, ele é espiritual. Não tem como. Por isso que tem muita gente na igreja, que está na igreja, e eu, gente, eu me envolvo nessa realidade, tá? Eu me envolvo nessa realidade porque durante muito tempo eu pratiquei isso aqui, principalmente as obras da carne, sexualmente falando, né? Muito, principalmente a gente que é solteiro, que não tem namorado, né? Mulher que é carente por natureza, a gente pratica muito um pecadinho chamado fornicação, que é o sexo fora do casamento. E isso é um dos pecados que nos deixa longe de Deus, longe do Espírito Santo. Não pense que porque você está orando, porque você está lendo a palavra, que você é crente, que você está nos caminhos de Deus. Não. Andar com o Senhor é muito mais difícil, o buraco é muito mais embaixo. Na verdade, é muito mais em cima, né? Porque a Bíblia diz que a porta é estreita. Se a gente quer entrar pela porta, a gente tem que se anular mesmo, anular nossas vontades e fazer só a vontade do Senhor. Porque a partir do momento em que a gente levantou nosso braço e aceitou Jesus Cristo lá na frente, acabou o livre-arbítrio. Aceitou Jesus, agora você não tem o livre-arbítrio, você não pode ficar no pecado e na igreja ao mesmo tempo. Não, impossível. Ou você fica num canto ou você fica no outro. Os dois não dá. A própria Bíblia diz que não tem como a gente servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Que a gente deve escolher o Deus que a gente quer seguir. Então, se a gente escolheu Deus, vamos viver os mandamentos de Deus. Se escolheu o dinheiro, esquece a Bíblia e vai viver da forma que você achar melhor. Porque você escolheu o dinheiro. Então, escolheu o dinheiro, esquece a Bíblia. Mas se você escolheu a Deus, a sua obrigação é viver os princípios bíblicos. E quer ver um princípio difícil da gente praticar? Perdão. Perdoar as pessoas. E o perdão aqui não significa perdoar e continuar vivendo no mesmo teto, ou continuar convivendo, não. Perdão é você perdoar, liberar no seu coração, entregar para Deus e deixa a pessoa vivendo lá a vida dela. Você não precisa ficar convivendo, não. E a Bíblia diz que se a gente não perdoar, Deus também não vai perdoar. Tá lá Depois eu vou fazer um vídeo para vocês falando sobre perdão, porque senão eu vou acabar saindo do tema aqui e o vídeo vai ficar muito longo, extenso, cansativo e não vai valer a pena. Mas aqui eu tô falando sobre vida pelo Espírito. E, enfim, ou seja, quer ter mudança de vida, quer viver o extraordinário do Senhor, quer viver milagres, o impossível, cala a carne e começa a ser mais intencional nas suas orações. Começa a orar com propósito, começa a orar com uma finalidade de realmente ter uma intimidade real com Deus, uma intimidade profunda, uma intimidade de que você sente saudade quando você não consegue orar. Sabe aqueles dias que você vem ler sua Bíblia e no dia que você não lê, você sente falta? Fala, ai meu Deus, eu senti falta hoje, não orei. Tenho que dar jeito de orar, tenho que dar um jeito de ir lá fazer meu devocional, porque eu tô sentindo falta. É esse tipo de intimidade, a gente tem uma intimidade tão grande, de ser tão acostumada a se relacionar com Ele, que quando a gente não conseguir, porque nosso dia foi muito cheio, a gente sentir falta. Sentir falta porque é gostoso estar na presença dele, porque ele nos compreende. Ai, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A Bíblia fala, né? Os pastores falam que quando a gente tá assim, bem no iniciozinho da fé, é o primeiro amor. Ah, tá no primeiro amor. Ou seja, que é aquela fase da vida em que a gente se joga, em que a gente realmente lê a Bíblia, em que a gente jejuma, a gente ouve pregação. Esse é o primeiro amor. E eu já tive algumas pequenas experiências com o Espírito Santo, assim, bem sutis. Mas quando eu tive a primeira, eu fiquei assim, bestinha mesmo. Eu vou contar aqui pra vocês. Um dia eu peguei um brinco emprestado da minha mãe. Quem nunca pegou um brinco emprestado escondido da mãe? Eu peguei.
E o que aconteceu? O brinco sumiu um par. E eu fiquei desesperada, porque né, eu tinha pegado emprestado, escondido. Ela não sabia. Eu lembro de um dia de manhã, lavando os pratos aqui da cozinha. E eu falei, e eu já tava orando, sabe? Eu falei, Espírito Santo, me ajuda a achar esse brinco que perdeu, porque se amanhã souber, amanhã vai ficar muito chateada comigo, vai brigar comigo, e eu não tenho dinheiro para dar, não, para dar outro, não. Por favor, Espírito Santo, me ajuda. Orei e esqueci. De repente, quando eu tô ainda lavando os pratos, vem um pensamento assim na minha mente. Vai lá no quarto da sua mãe, abre a porta e pega o short que você estava usando ontem. Eu fiz isso. Quando eu peguei o short, gente, que eu balancei assim, o brinco que tinha perdido apareceu, caiu assim. Eu fiquei bestinha, eu falei, meu Deus, o Espírito Santo ouve a gente mesmo. Eu lembro que eu comentei com minha irmã, que mora em São Paulo, que tem mais tempo de crente do que eu. Falei, Fuca, chamando ela de Fu, né? Fu, você não acredita. Eu tinha perdido o brinco de manhã aqui. Eu pedi pro Espírito Santo e eu achei. O Espírito Santo falou pra eu ir lá no guarda-roupa fazer isso. E realmente aconteceu. Esse foi um dos pequenas experiências que eu tive com o Espírito Santo. Gente, é assim, maravilhoso. Outro dia, faz alguns anos, eu tava passando por um momento emocional muito difícil. Bem difícil, bem complicado mesmo. E aí eu fui na Beira-Rio caminhar. Nessa época eu costumava caminhar na Beira-Rio. Aí numa dessas voltas eu ouvi no meu ouvido esquerdo, bem assim, audível. Sabe quando a gente sussurra, tipo, sussurrando mesmo? Aí eu ouvi no meu ouvido esquerdo assim, Jesus te ama. No momento tava passando duas pessoas por mim, 2 homens. Mas quando eu olhei pra trás assim, não eram os homens. Porque eles estavam conversando entre si, estavam completamente distraídos. E eu já tava orando, já tava buscando. Então, assim, as experiências com o Espírito Santo são bem sutis. Não espere algo incrível, maravilhoso, algo extrabólico. Extrabólico, essa palavra existe? Estrambólico, não sei se existe, mas assim, algo exagerado. Por que não? É bem sutil, gente. Você tem que estar bem sensível mesmo, para não perder o que ele fala para você. Outra experiência que eu tive semana passada. Esse vídeo vai ficar longo, mas enfim. Outra experiência que eu tive semana passada. Eu estava numa entrevista de emprego. E aí, durante a entrevista, aconteceu algo inédito. Primeiro, eu senti uma conexão com a menina que estava fazendo entrevista comigo, com a mulher. Assim, uma conexão que eu senti que era divina. Porque tudo fluiu muito bem. A não ser os primeiros 10 minutos ali que a gente fica nervosa, mas depois fluiu de tal maneira que eu falei até que eu não deveria ter falado. Mas isso foi bom, porque serviu para eu perceber que eu estava procurando emprego no local errado. Falei, meu Deus, eu estava procurando emprego no lugar errado. E como é que eu sabia que esse emprego não era para mim? Porque o Espírito Santo chegou para mim e falou, olha, esse emprego vai fazer você passar por situações que você já passou, por situações que você mesmo provocou e você não suportou, pressões que você mesmo botou em você e você não suportou. O seu emocional ficou abalado. Se você, Luma, não suportou suas próprias pressões, esse emprego, que a vaga era para consultora de vendas, ela me disse que essa vaga eu teria que cumprir metas, né? E que essas metas, elas mudam de 10 em 10 dias. Ela, olha, se você aceitar essa vaga, é um cumprimento de metas que muda de 10 em 10 dias, você vai ter uma gerente no seu pé, eu também vou ficar no seu pé. Você tem certeza que é isso que você quer pra sua vida? Vá pra casa e pense direitinho. Ela foi um amor. E aí, eu cheguei em casa e o Espírito Santo falou isso comigo, falou, não é pra você. Porque você já passou por isso. Você já passou por pressões que você mesmo colocou em você, ficou abalada psicologicamente. Então, não é pra você. Se você não aguentou uma sua própria pressão, você não vai aguentar a pressão dos outros. Então, libera. Isso foi um pensamento que veio na minha cabeça. Como é que eu sei que o pensamento foi de Deus e não é meu? É um pensamento, gente, que se fosse por mim, eu jamais teria a competência, a capacidade de pensar isso. Não teria, não. E até porque eu sabia que era de Deus? Porque eu estou buscando, porque eu estou lendo a Bíblia, porque só não estou jejuando ainda, mas vou começar.
porque eu tô lendo a Bíblia, porque eu tô ouvindo louvor, porque eu tô na conexão. E também porque a conexão que eu senti com a menina era uma coisa assim real. Eu falei, meu Deus, era uma paz assim, que nem eu senti explicar. E aí, quando eu falei pra moça, eu falei, eu agradeço a oportunidade, mas não é pra mim. Quando eu fiz isso, eu senti um peso sair dos meus ombros, uma paz. Eu falei, realmente não é pra mim. Então é assim, gente, as experiências com o Espírito Santo é assim, são bem sutis, quase inaudíveis, e você tem que estar muito ligado para você não perder, não perder. Por isso que é o tempo todo orando, por isso que é o tempo todo ouvindo louvor. Eu sugiro que você jejue pelo menos uma vez por semana. Eu vou começar agora. Já fiz alguns jejuns, mas esse ano, mas vou começar outro agora, para que Deus me dê clareza, para que Deus me direcione, alinhe meu coração com os desejos dele. E é isso, esse vídeo ficou bem longo. Mas como provavelmente ninguém vai assistir, ou se for assistir também, e também não importa, né? O importante era eu falar aqui, o importante é se ficou longo, o objetivo não é que ele fique curto, o objetivo é que eu venha aqui falar para vocês minhas experiências, vim aqui, minhas costas, treinar o que eu disse que eu preciso treinar, né, que é convicção, que é a comunicação e a oratória. E meu nome é Luma, esse canal foi criado justamente para isso, para que eu venha melhorar essa oratória aqui e para que eu venha enfrentar os meus medos. Eu tenho muito medo de falar em público, eu tenho muito medo de ser o centro das atenções, não suporto ser o centro das atenções, para se falar a verdade, falar em público, pior ainda. E é para isso que esse canal foi criado. Boa noite e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!